compartilhando. Vou ver aqui. Vamos ver aqui. Compartilhar o link. Estamos informando aos seus seguidores que vocês. A paz, irmãos. Venho desejar a todos vocês uma ótima quarta-feira. Seja uma quarta-feira abençoada pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre libertação. Deixa eu pegar aqui. Passei aqui. Irmãos, eu venho agradecer a todos vocês por mais essa bênção chegando, né? Deus abençoou, consegui comprar um microfone, não sei se estão me escutando. Se estiver me escutando, dá um ok. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o livro de Mateus e Marcos, falar sobre libertação. As pessoas, elas muitas vezes, elas não sabem o que chama retaliação no mundo espiritual. E hoje eu vejo muita gente falando sobre a palavra e dizendo que quem faz a obra, Satanás não retalha. Quem faz a obra não é atacado por demônios. E biblicamente eu vou mostrar para vocês que é. E até Jesus foi, só que Jesus ele era 100% homem, 100% Deus. Então ele conhece tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. E os apóstolos que eu vou estar falando, como eles não conheciam o mundo espiritual, eles ficaram um pouco incrédulos do que estava acontecendo. Cada um pega a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 8, capítulo 8, número 28, e Marcos 5. A palavra em Mateus, capítulo 8, versículo 28, diz assim: a cura de 2 endemoniados. E, tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nós expulsas, permite-nos que entramos naquela manada de porcos. E ele lhes diz: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. Eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Irmãos, vocês vão ver que quando Jesus chegou em Gadara, ele passou pelo um lago, pelo mar, onde estava um barco. E se vocês estudar a passagem, vocês vão ver que automaticamente, quando Jesus estava no barco, ele estava deitado e dormindo, e a onda ela era tão grande,
que ela tampava o barco, se jogava água para o barco e jogava o barco de um lado para o outro. No mundo espiritual, o mundo espiritual eles se comunicam e as pessoas não conseguem entender sobre isso. O mundo espiritual, quando nós temos algum chamado para fazer a obra para Deus, quando nós temos, Deus coloca no nosso coração de fazer algo, o mundo espiritual ele se levanta automaticamente na nossa vida, no nosso propósito. Vamos lá. Quando Jesus ele colocou no coração que ele tinha que cumprir aquele propósito para ir para Gadara, que tinha que se cumprir o que o profeta no Antigo Testamento falou, que as pessoas não estudam sobre isso e não sabem que há 2000 anos antes de Jesus Cristo vir, o profeta Isaías falou do povo de Gadara, que existia alguém que ia pisar na cabeça de serpente e ia ganhar aquela cidade. Né? E Gadara, ela não é uma cidade pobre. Gadara era considerada uma cidade de pessoas ricas, né? De pessoas bem-sucedidas. E muitas vezes as pessoas não sabem o que significa isso. Então, quando Jesus estava no barco e a água veio por cima do barco, jogando o barco para um lado e para o outro, os mundos espirituais, os demônios, principado, potestade, espíritos dominadores do ar, né, eles se comunicam. Então começou o que aquilo se chama uma opressão, um retalhamento. Quando tu vai se colocar para fazer a obra para Deus, colocar o teu projeto na mão de Deus e aonde Deus te colocou para ir, o mundo espiritual começa a te atacar, o mundo espiritual começa a colocar luta no teu casamento, luta na tua vida financeira, luta na tua saúde, começa a colocar luta em todas as áreas, aonde muitas pessoas acabam entrando em contenda contigo, brigando contigo sem motivo, sem nada, porque muitas vezes a entidade que está imperando sobre aquela casa, imperando sobre aquela cidade, sobre o teu emprego, sobre onde for, é tão forte que ela usa a mente das outras pessoas, amplia a raiva, o ódio, a tristeza, a mágoa, a decepção, e elas vêm te atacar, porque o espírito que está lá não é o mesmo espírito que está em ti. E as pessoas não entendem o que é libertação, o que é retalhamento, e acham que uma pregação é só falar de amor de Cristo. Então, vamos continuando. Então a palavra ela deixa bem claro o que acontece. Quando tu te coloca, começa a vir as ondas. Só que Jesus, ele sabendo de tudo que estava acontecendo, ele continuou deitado e dormindo. Só que os apóstolos lá, os discípulos, que não eram apóstolos ainda, eram discípulos, eles pegaram, não conhecendo o mundo espiritual, ficaram apavorados, foram lá acordar Jesus. Né? E Jesus ele fala, tá com pouco, por que essa pouca fé? E ele dá uma ordem para os ventos e para o mar, aquieta-se. Vamos lá, continuando na palavra, para vocês entenderem. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E aí vocês vão ver, quando ele chega na cidade de Gadara, automaticamente o demônio, esse demônio que estava, eram 2000 demônios que estavam nesse homem, esses dois homens, que aqui diz dois homens, esses dois homens, foram até Jesus, viram Jesus e falaram, o que tu queres aqui, né, nos atormentarem antes do tempo, filho do Deus Altíssimo. Então nós temos que entender o que? Próprios demônios sabiam quem era Jesus. Né? Só que automaticamente vocês vão ver que nós, muitas vezes nós vamos fazer uma obra na presença de Deus e estamos passando por luta, por situações e achando que nós estamos em pecado, achando que nós estamos errados, e não. Muitas vezes todas as lutas estão vindo, todas as batalhas estão vindo, toda a contenda está vindo, toda mentira ao teu respeito está vindo sobre ti, porque o inimigo está fazendo o que? Uma opressão na tua vida. Ele está fazendo o que? Ele está manifestando o ódio dele através de pessoas e situações para te parar. Por isso que nós não podemos ouvir as pessoas ou querer entender as pessoas por que elas estão tentando nos prejudicar, tentando nos abafar ou nos matar, porque nós sabemos que nós estamos no caminho correto e o inimigo já identificou, porque o mundo espiritual eles se comunicam. Tu pode sair daqui e ir lá para o Rio de Janeiro, ir lá para outro país, o demônio daqui já vão comunicar lá que tu está indo para lá. E lá também vão te atacar, até tu chegar lá eles vão tentar te fazer o quê? Uma opressão na tua vida. E assim eram os demônios quando Jesus estava chegando em Gadara. Quando Jesus colocou o pé em Gadara, o que aconteceu? As duas pessoas que tinham mais de 2000 demônios, eles foram até Jesus.
Por isso que eu falo assim, um profeta de Deus, quando ele está andando na rua, os demônios que estão escondidos nas vielas, os demônios que estão escondidos dentro do ônibus, do mercado, onde tu for, o demônio que está lá, ele tem que vir parar na tua frente e manifestar para a pessoa ser liberta. E hoje em dia não tem essas pessoas cheias da presença de Deus, cheias do Espírito Santo, que querem pagar o preço necessário. Continuando. E aí vocês vão ver que aí o demônio fala, Senhor, o que tu queres antes do tempo? Filho do Deus Altíssimo. E aí vocês vão ver que Jesus, aí eles pedem para Jesus, então que tu nos mande para a manada de porco, mas não me tire desta província. E todo mundo pensa que os demônios foram expulsos, né? Mas vamos ler na Bíblia bem correto, o que quer dizer? Vocês vão ver que os demônios não foram expulsos de Gadara, e as pessoas não entenderam ainda. Vamos lá. E aqueles que os apacentavam fugiram, e indo à cidade divulgaram todas estas coisas. E o que acontecerá aos endemoniados? Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro. E Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Agora vamos lá em Marcos 5. Olha o que vai acontecer também em Marcos 5. Aqui. Marcos 5:1. Um demônio é curado. E chegando ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro 2 sepulcros, um homem com o espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias e podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso em grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Vamos lá. Os grilhões, o que é um grilhão? Um grilhão é quando pega, ele é feito no chão, ele é soldado no chão, concretado no chão e amarrado com os correntes grossas, com umas algemas grossonas que ninguém conseguiria arrebentar, como foi Paulo e Silas presos. Quando Paulo e Silas foram presos, eles foram presos com grilhões. O que aconteceu? Foram vários soldados, pregou, Paulo e Silas prendeu no cárcere. A mesma coisa aqui. Aqui a diferença é que os próprios demônios prendiam ele dentro do corpo, e o grilhão que estava tentando segurar eles, que é os mesmos grilhões que era Paulo e Silas, tentava segurar e o demônio era tão forte que ele arrebentava e ninguém conseguia parar o ódio, a maldade que tinha dentro daqueles homens, porque os demônios tomavam conta. E automaticamente vocês vão ver que aquela pessoa que tinha 2.000 demônios, ele vai pedir para Jesus: rogo-te que nos mande para aquela manada de porcos. E aquelas 2.000 manadas de porcos que tinha ali, os demônios entraram naqueles porcos, e os porcos ficaram tão atormentados. O que é o tormento? O que é um homem de Deus quando está na presença de Deus e a luta vem sobre a vida dele? Os demônios, eles ficam atormentados. Por isso que muitas vezes nós, fazendo a obra, temos um ataque, as pessoas se levantam, as pessoas mentem, as pessoas tentam matar, as pessoas tentam destruir e não conseguem. Por quê? Porque o Espírito Santo que está em nós repele o demônio que está lá. E as pessoas não sabem o que é retaliação, as pessoas não sabem o que é libertação. E aqui está deixando bem claro. Agora, olha o que é o interessante que a palavra fala: o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Então, esses 2 homens que estavam nos sepulcros, eles não só dormiam no sepulcro, não dormiam no cemitério, eles dormiam dentro de cada catatumba, dentro de cada lugar onde as pessoas são enterradas, e eles se alimentavam, se arranhavam, se machucavam, e é isso que Satanás quer fazer na vida de muita gente. E vocês vão ver que quando tu tá na presença de Deus, automaticamente vem muitas opressões, vem muitas retaliações. E olha que eu estou falando sobre libertação. E as pessoas acham que assim, quando vai um homem de Deus libertar uma pessoa, a pessoa fica liberta, né, para fazer obra para Deus, para servir de testemunha. Mas os demônios que estão ali na vida daquela pessoa, ela muitas vezes ela sai da pessoa, mas não quer sair da casa. E o que acontece? Ela continua ali na volta
tentando pegar e tirar aquele servo de Deus que profetizou sobre a vida dele, que orou sobre a vida dele, que tenta arrancar aquele profeta de Deus. Só que quando Deus usou aquele homem de Deus para orar por alguém, aquela pessoa que foi curada, aquela pessoa que foi liberta, ela vai evangelizar o local. Porque aí sim ela vai libertar tanto a sua casa quanto o seu bairro, a sua cidade. Olha que está na Bíblia. Continuando. Marcos 5:5. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. O próprio demônio adorou Jesus, reconhecendo Jesus. E hoje vocês vão ver pessoas que se diz ser evangélico, que diz que adoram Jesus, mas não reconhecem um homem de Deus, não abençoam um homem de Deus, não dá nenhum obrigado para um homem de Deus. E o próprio demônio, eles reconhecem quando uma pessoa é um verdadeiro servo de Deus, ele se submete à unção que está sobre a vida daquele servo. Continuando. E clamando com grande voz, dizendo: que temos eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não nos atormente, porque eles dizia: sai deste homem, espírito imundo. Olha bem, aí Jesus falou porque eles dizia: sai deste homem, espírito imundo. Vocês vão ver que o evangélico de Mateus fala 2 homens, o evangélico de Marcos fala 1. Isso não difere um do outro. Isso aqui que acontece quando a pessoa que estava escrevendo o livro de Marcos e o livro de Mateus, que a princípio era Lucas, ele estava narrando a história que cada um estava contando, e muitos não estavam no momento. Então ele foi narrando uma história de um, narrando uma história do outro. Então por isso que aparece evangélico, num aparece uma pessoa e no outro aparece 2 pessoas. Eu li o livro de Mateus, que aparece 2, e o livro de Marcos aparece uma. Vamos lá. E rogando-lhes muito que os não os enviasse para fora daquela província. Irmãos, quando eu falo que a libertação ela é individual e as pessoas não conseguem entender o que é o mundo espiritual, a pessoa tem que entender quando nós estamos orando por uma pessoa e profetizamos sobre a vida daquela pessoa, que ela vai ser curada, que ela vai ser liberta, e ela vai ser curada, ela vai ser liberta. Mas ela também tem que aceitar Jesus para ela pregar dentro da casa dela. E as pessoas não estão entendendo. Todo mundo pensa: vou orar para aquela pessoa ser liberta e a família dela vai ser liberta. E não, muitas vezes eu vou orar para aquela pessoa ser liberta, mas o marido dela não vai ser liberta. Muitas vezes eu vou orar pelo marido, mas a esposa não vai ser liberta, né? E aí ele vai ter que evangelizar através das atitudes dele. Por isso que eu falo, o evangelho não é só poder. O evangelho é o que? Renúncia. O evangelho é o que? Mudança de atitude. O evangelho é o que? Mudança de caráter, para poder evangelizar alguém. Continuando. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios que lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Irmãos, vocês vão ver que muitas vezes hoje em dia as igrejas em si não falam sobre libertação. Vocês vão ver que quase todas as casas de terreiros, né, a feitiçaria, bruxaria, macumbaria, satanismo, todos esses tipos que adoram outros deuses, vocês vão ver que a maioria tem gato. E ninguém nunca notou, e aí acha quando uma pessoa que fala sobre isso é besteira. Presta atenção, o gato é um animal mais astuto que existe. Por que os egípcios cultuavam gato e adoravam gato como Deus? E as pessoas, sem estudar isso aí, sem entender, pensam que é besteira. O gato ele tem poder de entrar na tua casa sem tu ver, comer o que tem, olhar o que tem e ir embora. E muitas vezes as pessoas que são usadas no mundo espiritual, um bruxo, eles conseguem usar os olhos do gato para ver o que está acontecendo dentro da tua casa. E muitas vezes tu está com o animal dentro da tua casa e o demônio ele entra assim no animal. E é bíblico. Só que o que acontece? É mais fácil eu pregar que Deus te ama e aguenta mais um pouco e tu vai ganhar uma chave e a tua vida ser atormentada do que eu pregar sobre o mundo espiritual. E falar que realmente o demônio entra no teu cachorro, entra no teu gato, entra em tudo. Eu falo por experiência também,
há uns 6 anos atrás, eu estava passando por uma situação e eu me lembro que eu estava passando por uma opressão espiritual. E eu cheguei na casa da minha mãe, ela tinha um cachorro. E o cachorro era um cachorro bem calmo. Quando eu cheguei no portão da minha mãe, o cachorro, do nada, ele levantou as 2 orelhas e ficou parado que nem uma estátua. Eu me lembro até hoje. Ele ficou parado que nem uma estátua me olhando. E eu fiquei parado estranhando que ele estava me olhando. Quando eu abri o portão, ele saiu passo a passo caminhando e não olhou para trás. E me olhava nos meus olhos, o cachorro, como eu nunca tinha visto, como pior do que o ser humano me olhava. Ficou parando, me olhando, foi embora, atravessou o portão, foi embora e nunca mais voltou aquele cachorro. Então sim, os demônios eles entram sim nos animais, eles ficam te vigiando, eles ficam te cuidando, ficam sabendo tudo que tu faz. E isso é um bruxo, é um feiticeiro que realmente de alto escalão, que as pessoas estão brincando e achando que a igreja é só amor. E não é assim não, tá, gente? Vamos começar a cuidar isso daí. Continuando, e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saindo a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecerá aos endemoniados, e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Irmãos, aqui quando fala termos, ele está falando sobre 10 cidades. Eram 10 cidades na volta de Gadara, né, que eram cidades luxuosas, cidades ricas, que ficaram sabendo do que aconteceu. E 10 cidades foram lá, 10 pessoas bem-sucedidas, 10 pessoas com intelecto, né, com sabedoria, foram lá e ficaram apavorados com os sinais que Jesus Cristo está fazendo. E aí, olha por isso que eu falo assim, o que é uma opressão? E muitas vezes nós oramos pelas pessoas, e as pessoas são curadas, são libertas, só que automaticamente a mesma pessoa que é curada é liberta, o irmão, a mãe, o esposo, ou a esposa, ou alguém da volta, vai ficar apavorado com os sinais que Deus está fazendo na tua vida e diz assim, eu não quero tu mais na igreja. Começa a te perseguir, começa a te bater, começa a te humilhar, começa a te maltratar dentro da tua casa. Isso se chama o quê? Retaliação espiritual, ataques demoníacos, e as pessoas acham que isso aí é brinquedo. Por isso que nós devemos estudar a palavra no mundo espiritual e entender ela. Continuando, e entrando ele no barco, rogaram-lhe que fora o endemoniado que o deixasse estar com ele. Então o endemoniado pediu, eu posso ir contigo para onde tu vai? Quando o povo se reuniu, ficou apavorado que Jesus estava fazendo, falou, agora vai embora. E o endemoniado que foi liberto, ele falou, eu posso ir contigo? E Jesus falou assim, não. Olha bem, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisa Jesus lhe fizera, e todas se maravilharam. Irmão, quando fala em Decápolis, ele está falando Deca quer dizer 10, Decápolis cidades, Petrópolis, entendeu? Então ele está falando 10 cidades. E as pessoas elas lêem a Bíblia e não conseguem entender. Por isso que quando todo o povo fica sabendo que Jesus ele fez, expulsando aqueles 2.000 demônios que entraram nos porcos, aquele povo ficou o quê? Ficou apavorado, ficaram incrédulos. Aí vamos lá de novo pelo mundo espiritual. Quando os demônios falam assim, não nos tire desta província, ele está falando, não nos tire desta cidade. Te lembra quando eu falo assim e as pessoas elas não conseguem entender o que se chama principados, potestade? Tu pode entrar e derrotar a potestade, mas a potestade não sai daquele local. Tu pode sair daqui, ir lá na Alvorada, ir lá no São Leopoldo, e ali tem uma potestade naquela cidade. E tu pode ir lá e vencer a potestade e ganhar aquela alma, mas a potestade ela não vai sair dali, vai continuar ali, operando na vida das pessoas. Só que as pessoas que Deus mandou tu evangelizar, elas vão ganhar para Jesus. E elas não vão vir contigo, elas vão ficar lá pregando. Olha o que Jesus fala, agora como tu foi liberto, Jesus fala, se eu verdadeiramente te libertar, tu estarás liberto.
Então vamos lá, quando Jesus libertou aquele homem de Gadara, o gadareno, dos demônios, automaticamente Jesus falou, tu fica aqui e vai evangelizar todo mundo. E ele saiu evangelizando todas as 10 cidades e todos se maravilharam. Por quê? Porque o evangelizar não é só falar, os sinais têm que vir da tua vida, a autoridade, as pessoas têm que ver Deus na tua vida. E aquele homem, o gadareno, que era cheio de demônio, ele comia morto, ele dormia no cemitério, ele dormia nos caixão, então ele vivia nos caixão se rasgando, se cortando, ia para os montes, berrava, ruivava, né? Então as pessoas ficavam apavoradas quando ele começou a pregar a palavra de Deus, começou a evangelizar, mudando a aparência dele, mudando o jeito de falar, sendo uma pessoa mansa, uma pessoa calma. E o que acontece? Aí os demônios, aqueles principados, aqueles demônios que estavam naquela região, eles não foram expulsos da região. As pessoas lêem a Bíblia, nem lêem a Bíblia, as pessoas ouvem os pregadores falar, ensinar errado e acham que Jesus foi lá e expulsou o demônio daquele homem e a cidade foi expulso dos demônios. Não foi expulso os demônios da cidade. Os demônios, se tu parar para ler a Bíblia, não foi expulso do homem. E o homem começou a pregar para a cidade se maravilhou. E a cidade ficaram maravilhosas, as 10 cidades. Só que os demônios, eles entraram no coração de todos eles, e eles eram pessoas duras de corações e incrédulas. E o demônio potencializou aquilo ali naquela cidade, e a cidade foi para Jesus e falou assim, agora eu quero que, como tu fez isso daí, e não se importou com o homem, se importou com o lucro que eles perderam, os 2.000 porcos, agora por causa disso aqui eu quero que tu saia da cidade. Então o que acontece hoje? Hoje vocês vão ver, se vocês estão dentro da igreja orando por cura, por libertação, e Deus está operando sinais na tua vida, só que o povo não dá R$1, não dizima, não oferta, eles não querem os sinais. Eles preferem pegar e dizer assim, vamos abafar lá o irmão, né? Vamos abafar o irmão, vamos abafar o servo de Deus lá, porque aquele lá não está dando fruto. Não vamos orar por libertação, não vamos orar por cura, não vamos orar nada, e vamos ficar na campanha lá que eles fazem de 7 dias, 8 dias, 9 dias, 10 dias. E o povo dando dinheiro, mas não são libertos, não são nada. E o irmão que faz a obra, simplesmente eles abafam o irmão, abafam o testemunho, tiram e botam só a glória para eles. Então vocês entendem o que é o demônio imperando na vida de alguém? Quando ele impera ali, vocês vão ver que a Bíblia está falando que ele não impera sobre pobre, ele não está imperando, ele está imperando por pessoas, quando colocou dureza, pessoas ricas. E as pessoas não estudam palavra mesmo. As pessoas de Gadara eram pessoas prósperas, eram pessoas bem-sucedidas, né? E aí o que acontece? O demônio foi lá e falou, mexeu na fortuna de vocês, mexeu no bolso de vocês, então agora eu vou colocar o quê? Incredulidade dentro de vocês. Vão entrar aqueles 2.000 demônios que estavam ali, eles foram expulsos do homem, mas entraram em todo mundo dos pessoas que têm dinheiro, as pessoas que têm mais cultura, entraram na incredulidade deles e falaram o quê? Vai lá e expulsa Jesus. E Jesus foi embora, mas deixou ele pregando o evangelho. Irmãos, agora vamos lá, existe retaliação na palavra de Deus? Existe retaliação na Bíblia? Existe, está aqui. Retalharam o próprio Jesus. Antes de ele ir, os demônios já identificaram ele, atormentaram, botaram incredulidade nos discípulos, que não era apóstolo ainda, nos discípulos, e os discípulos que não conheciam o mundo espiritual, mas conheciam palavra, porque Tiago, tu vai ver que ele fala a palavra, vai ver Filipe também era conhecedor da palavra, todos eles conheciam Jesus, mas mesmo assim ficaram incrédulos quando viram todas aquelas ondas, quando viram tudo que estava acontecendo, tudo que Satanás estava colocando, aquela opressão em cima deles, aquela retaliação em cima deles. Como não entende o mundo espiritual, mas conhece palavra, e eles ficaram atormentados. Por isso que a Bíblia fala assim, quem é carnal discerne coisas carnais, mas quem é espiritual discerne coisas espirituais. E os espirituais não vão ser entendidos por ninguém. Entenderam, irmão? Então por isso que eu falo assim, entre eu ser um cara sábio na palavra, eu tenho também ser um cara espiritual na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala que nós temos que crescer tanto em sabedoria quanto no poder. Então ele fala, cresce padrão, cresce junto, cresce os dois igual. Por quê? Porque quando vir Satanás para ti com uma bandeja para tentar te derrubar e tu achar que é bênção, tu sabe que é Satanás querendo te oprimir, tu sabe que é Satanás querendo te matar. Irmãos, Satanás ele veio para matar, roubar e destruir sim.
Uma igreja que não tem libertação, uma igreja que não tem cura, uma igreja que não prega Cristo no centro, aqui dali não passa mais nada do que uma reunião de pessoas só conversando e batendo papo furado. Uma igreja mesmo, biblicamente, ela tem que ter cura, ela tem que ter libertação, ela tem que ter os sinais de Deus, literalmente. E não é a pessoa, é Cristo, tu orar em nome de Jesus. Tá, irmãos? Então isso é obra de Deus, isso é o poder de Deus, tá? Então vamos lá, quem faz a obra nessa área espiritual, sim, tem retaliação. E eu achava pelo ensinamento que não tinha retaliação, que não tinha, o homem de Deus, o inimigo não vai querer retalhar, o inimigo não vai querer matar, o inimigo vai sim, irmão, tá? Tu que faz a obra aí de libertação, de cura, ora pelas almas, impõe as mãos e faz a obra para Deus, existe retaliação, mas tu tem que confessar Jesus na tua vida. Que bom que entendeu. Então, Deus é conosco, irmão. Vamos ter só que acreditar e confiar em Deus, porque o homem ele é falho, o homem ele erra, o homem ele não estão perdendo a intimidade com Deus, eles estão perdendo o amor com Deus e querem só fazer a obra por dinheiro e por fama, para a glória de si mesmo. E a honra e a glória é toda de Deus. Então, quando nós estamos fazendo a obra no mundo espiritual mesmo, curando, libertando, nós sabemos que tem retaliação. Então não ficamos tristes, ficamos felizes, porque nós sabemos que estamos no caminho certo. Irmãos, que a paz esteja com todos vocês. Amanhã nós vamos falar mais um pouco sobre o mundo espiritual, sobre libertação. E o que eu puder ajudar, estamos aqui. Hoje eu agradeço por mais um microfone que eu consegui comprar com a ajuda dos irmãos, com a ajuda de todos vocês, de todos os clientes, todo mundo que ajudou a patrocinar. Mais na frente nós vamos abrir o nosso podcast aí, eu e o irmão Sérgio. Estamos aí fazendo um trabalho para conseguir abrir e conseguir testemunhos reais de cura, libertação, pessoas sendo curadas de câncer, né? O espaço de Deus também. E vamos indo cada vez mais ganhando almas. Que a paz esteja com todos vocês.